Ora, bem-vindos à atualização da semana 21 e 22. Como vocês estão a ver, saltámos uma semana porque eu fui a Portugal. Era para gravar, passear. Não foi uma viagem de investimentos. Aliás, foi para queimar dinheiro, uma coisa que é muito má. Mas estava tudo pronto para fazer um vídeo lá em baixo, sem o Nuno. Adquiri o material necessário, só que não havia uma peça fundamental para gravar. E então pronto, tivemos que saltar esta semana. Mas ainda vamos a tempo. Vamos a tempo. E então pronto, os portfólios, dois deles, como sempre, poucos movimentos. O do BTC, o DCA de 50 euros semanais foi feito. E então está a acumular. O portfólio do ETF, não há nenhum movimento, mas vai ser para a semana, então começa o novo mês. Os tais 120 euros mensais. Reforço talvez, porque estamos a chegar ao verão e há que haver uma prendinha, não é? No que toca ao portfólio dos dividendos, houve alguns movimentos. Recebemos dividendos de 4 empresas. A Aker BP de petróleo, 566 euros entraram. Pronto, em euros é sempre ajustado devido à conversão da moeda. É um dividendo trimestral, e foi bom dividendo. Depois entraram 253 euros da Noram Drilling, que é uma empresa norueguesa, mas que está nos Estados Unidos, também de procura de petróleo. Esse é um dividendo mensal. Depois houve um pequeno dividendo da Klaveness Combination Carriers, que é de transporte, tanto de produtos de gasolina, de diesel, ou produtos secos. Esse setor tem estado muito fraco e até nem esperava dividendo deles, mas felizmente ainda pagaram 63 euros, é muito bem-vindo, não é? Claro, tudo ajuda. Tudo ajuda. Para finalizar, chegou 342 euros na semana passada da Rana Gruber, que é uma empresa de minério. Também é um dividendo trimestral. No total entraram 1.224 euros para o portfólio, o que já foi bom. Esperamos agora a maior bolada da MPCC, que está para chegar em junho. Exato, 17. Lá para o fim de junho. Finalmente foram compradas algumas ações e temos estado meses parados à espera de um preço ideal que não tem aparecido. Mesmo assim, consegui ainda comprar ações numa empresa que é a Wallenius Wilhelmsen. 300 ações, porque eu gosto de números redondos, e tinha lá 1.700. E aquilo dá-me umas paranoias. Para as 2.000. Não consigo descansar, então pronto, lá consegui comprar a um preço que eu achei decente. Essas 300 ações foi mais ou menos 2.000 e poucos euros. Pronto, e faz no total 2.000. É uma empresa que paga bianual, 2 vezes por ano. E já posso explicar um bocadinho também sobre essa empresa. Isso é uma empresa de logística e transporte. Então eles gerem certos serviços em portos, para o mundo fora, e transportam maquinaria, carros, têm contratos com o exército nos Estados Unidos. Pronto, é transporte. E essa empresa é uma das minhas... foi a primeira empresa que eu comprei, sabias? E eu acho que expliquei no primeiro vídeo aquela ação que eu comprei a 10 cêntimos e vendia 9 cêntimos, foi essa. E agora comprei-a muito mais cara, já mais ou menos a 6, assim fazendo depressa por cabeça, mais de 6 euros por ação, mas pronto. Acontece. Faz parte da aprendizagem. E é com estes erros que a gente aprende mais. Exatamente. E eu acho que eu fiz o meu trabalho de casa. Exato. Eu conheço a empresa bem, mesmo este preço para mim está bom. Mas é aqueles erros de principiante. É. Que tu estudas, tens a papinha toda feita, mas ainda não tens a confiança para... Exato. E então que isto seja uma lição para vocês. Tem que passar por isso. Não faz mal a ninguém. O que interessa é aprender com os erros. Exato. Pronto, para finalizar o portfólio dos dividendos, sempre foi usado algum dinheiro agora, mas tem mais ou menos aproximadamente 15.000 euros prontos para compras, e eu estou à espera das baixas do verão, porque no verão a bolsa tem menos pessoas a investir, não é? E então pode haver maiores caídas, há pessoas que vendem tudo antes do verão. As férias e voltam. Então estamos a seguir aqui algumas empresas, depois devemos de mencionar se aparece alguma coisa interessante. E então agora eu falei aqui com o Nuno uma coisa muito interessante, que
Nós já falámos dos ETFs, mas não explicámos realmente o que é um ETF de uma maneira simples para quem está a tentar começar. O ETF é o quê? Um produto financeiro para quem quer, por exemplo, começar no mundo dos investimentos, das ações e não quer estudar, não tem aquela coisa ao tempo. O ETF é um produto muito bom, porque o ETF o que tem? O ETF é constituído por uma carteira com várias ações, vários ativos lá dentro, podem não ser só ações, mas tem vários ativos dentro. Por exemplo, esta que nós temos, este ETF da Vanguard, o SP500, tem ações, por exemplo, da Apple, da Nvidia, Microsoft, Amazon e muitos mais. E são ações que por vezes são muito caras e a pessoa que tem, um exemplo, 50, 100 dólares para investir por mês não consegue nunca comprar uma ação dessas porque o valor é muito superior, alto. pois. E aqui tem uma coisa boa, que é um bolo de ações muito boas. E a gente pode repartir, fazer essa compra repartida. Exato, isso é tipo uma cooperativa. É tipo, um bolo. É um bolo que tu vais comprando. Que se vai ganhando dinheiro de todas. Exato. E neste caso, a Vanguard SP500, S&P, quer dizer Standard & Poor's, e são os maiores, as 500 maiores companhias. E então o ETF divide aquilo por uma porcentagem, acho que dependendo também do tamanho das empresas. Mas normalmente, se abrir o ETF, tem a porcentagem de cada empresa que tem comprado. Sim, e aliás, quando vais comprar um ETF a primeira vez, não precisas investir tanto tempo naquilo como uma ação, mas deves saber o que compras. Exato, pelo menos. Vais lá ler, lês, ok, isto é talvez as 1000 maiores companhias do mundo. Exatamente. A vez a distribuição, se tem custos. Normalmente os ETFs de índice têm um custo mais barato do que aqueles que são ativos. Quer dizer que alguém está a comprar e a vender sempre. Os de índice seguem um índice, aquilo é quase automático e tentando um preço baixo. E a maioria das vezes, sabias que os ETFs que seguem um índice batem os que são ativamente negociados. Porquê? Por causa que tu tens o erro do ser humano. Pode comprar uma ação mal, enquanto o outro não, automático. Se a Apple sobe, o fundo normalmente compra mais. Se desce, talvez venda um bocado e compra da outra que sobe. Pronto. Normalmente é assim. Depois nos ETFs temos o ACC ou o DIST. Isso é no nome. No nome. Isso é uma coisa importante que para quem está a escolher um ETF convém ver esta parte. Porque o ACC quer dizer que acumula os dividendos e são reinvestidos novamente dentro do fundo. E vai fazer com que o fundo aumente sem nós gastarmos esse dinheiro, porque o dividendo está a ser reinvestido. É a tal história do juro composto. Exato. Tem outra vantagem que o outro tipo de ETF distribui o dividendo, normalmente. Mas ao distribuir o dividendo, nós temos que pagar imposto sobre esse dividendo. Exato, porque aciona, porque o dinheiro sai do ETF, sai entra para a tua conta e normalmente tens que pagar o imposto de 28%. Bom, depende do país onde é que é, e não há o outro imposto no país onde esse ETF está. Exatamente, depende. Nós não recomendamos. O mais fácil é o acumular. E é muito simples. Tens o nome do ETF, por exemplo, Vanguard SP500, que é o nosso, e há de lá dizer ACC. Exato. Se dizia, e existe outro igual, só que diz DIST, que é distribuição, ou distribute, né? E então, o que nós recomendamos é mesmo só acumular, porque isso para ti é ganhar duas vezes. Além do que tu lá metes, os dividendos são reinvestidos. Exato. Mas é a estratégia que tu usas e que normalmente se usa nos investimentos normais, mesmo para quem tem ações. O dividendo, quando entra, é investido novamente em ações, nunca é tirado. Não, mas por exemplo, se tu em Portugal recebes um dividendo assim, vai logo contar. Exato. Pronto. E então, para quem quer ser um investidor passivo, não queres fazer nada a não ser apenas comprar mensal, faz todo o sentido ir apenas pelo ACC de acumular. E tens esqueci o nome. Esqueci o nome. Não faz mal. Vamos para outra coisa também que as pessoas esquecem muito. E é o não ter dinheiro. É a maior desculpa para não investir.
E isso é igual em todo o mundo, não é só em Eu Portugal ou andei no anos, Brasil. andei anos assim. E se fizeres as pensava contas. assim, mas se não me sobra dinheiro ao fim do mês, como é que eu vou investir? Exato. O que é que eu vou investir se não me sobra? Então, E é a coisa mais errada que existe. o melhor que tu fazes é, ok, és como eu, não? Tens uma vida descontrolada que eu tinha. É muito simples, começas a organizar o teu dia a dia. Exatamente. Sabes quanto é que te entra de ordenado, não vais cá a contar com extras, é aquela base que tens, contas com isso. Depois de saberes o que tens a pagar, resta-te algum, não é? Exato. Esperamos que sim. E não estamos a falar cá de pagar, não é um café ou um petisco ou Nada. Contas, as contas mensais. E tu tens de pensar assim, estás a trabalhar para quem? Não é para quem te arrenda a casa, não é para quem pagas a eletricidade, tu estás a trabalhar para ti. Não é para o banco. Exato. E então tens que investir em ti próprio. Nesse orçamento que vais fazer, deves, ou tens que lá meter, vais investir X. Obviamente que isso é diferente de pessoa para pessoa. Pode ser 30 euros, pode ser 100 euros, pode ser 50 euros. 50. Mas eu aconselho, o que eu faço é, no dia que recebo o ordenado, a primeira conta a pagar é a minha. Tua. Pagas a ti próprio. Sou eu que trabalho o mês todo. Mas isso não era assim antes. Nem para ti nem para mim. Nada. Eu pagava a todos menos para mim. Porque se nós pagarmos... Eu aprendi uma coisa num livro, eu acho que foi na Psicologia do Dinheiro, que é muito importante. Se nós começarmos a pagar as nossas contas por a menos importante para a mais importante, faz uma diferença brutal. Pois. Porque nós, para a mais importante, arranjamos sempre maneira de pagar. Sim, mas isso é... E não estamos só a falar das contas. Eu tenho um vício, eu fumo. E mesmo que o mês seja apertado, eu tenho sempre dinheiro para tabaco. Exato. E aí está, ok, o que é que te motiva? Se começares a investir e veres isto como o teu maior projeto, um dos maiores projetos da tua vida, porque devia ser assim, vais sempre arranjar dinheiro para isso. Exatamente. E eu vou-vos dizer uma coisa. Toda a gente consegue. Eu, antes de começar a investir, eu chegava a receber um postal de Natal de uma empresa que vinha cobrar dívidas. Eu vivia assim, sinceramente. Eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer, porque ultrapassei isso. E o meu caso até aqui na Noruega é conhecido. E então eu fui esse tipo. Mas simplesmente... que deu essa volta à vida. Tu, se a gente vir bem, é assim, tu continuas no mesmo emprego que tens há 16, 17 anos? 18 anos. 18 anos. Não faz, não, sim, não, o emprego é o mesmo. É o mesmo. O salário é o mesmo. O salário cresceu um bocadinho, mas também... isso é ao longo do ano. O Ao longo do emprego, ano, sim, o sim. emprego é o mesmo. É o mesmo. Pronto. O que é que mudou? A tua mentalidade. Totalmente. Foi uma limpeza Parece aqui. que o teu ordenado dobrou. Sim, sim. É a ideia. Então, nós aqui em casa temos uma lei nossa que é, e já falámos disto antes, de não abusar nos montantes, porque tem que ser uma coisa que tu não quebras. Exato. Então 10% do nosso ordenado está destinado, logo assim que cai na conta, para investir. Sai antes da casa, sai um dia antes da casa, por exemplo. Porquê? Nós somos mais importantes que o resto. Exato. E então nós fazemos assim. E obviamente, se há mais, nós investimos 2 vezes por mês. É quando entra o ordenado e o último dia, que é o que resta. Pode restar 20 euros, pode, €1, ou pode restar 1000 euros. Exato. E esse dinheiro também é investido. Só que é assim, fazemos a nossa vida normal, consoante o nosso orçamento. E é uma coisa que vocês então... Pronto, isto é apenas disciplina e entrar no ritmo. Disciplina, mudança da mentalidade e não há montantes errados. E perder as desculpas. Perder as desculpas, isso então. As desculpas são... Especialmente quem vive em Portugal, nós sabemos muito bem como é que é essa vida de para aqui, gasta numa raspadinha, vai ali, compra um café, depois vai uma mini. Pá, podes continuar a fazer essas coisas, mas depois de investir. Exato. Primeiro vens tu e o teu futuro. E só cheguei a um ponto ao princípio que comecei a fazer, e chegámos a falar nisto, eu chegar, por exemplo, passar numa montra, ver uma roupa, um sapato, uma coisa qualquer, que na verdade nem fazia falta, mas era bonito e eu olhar para o preço e pensar assim, um exemplo, custa 1000 coroas. E quantas ações eu compro com 1000 coroas? Exato, muda totalmente a mentalidade. Pois. Completamente. E vocês podem pensar que pequenos montantes não é bom? Estão totalmente errados. Tudo conta, porque nós fizemos aqui, vamos mostrar aqui um slide feito num ETF no Revolut, em que durante 20 anos metes 50 euros mensais e o projetado
e temos que ver que projetando é sempre adivinhar o futuro, por isso pode não ser certo. É que não sabem os dividendos que entram, que vão ser... Exato. Nem o crescimento do mercado. Exato. Mas como damos 20 anos, já é muito bom para ter uma ideia. E então o valor projetado é de 80 mil euros, onde tu investiste apenas 12.400. Exato. Portanto, vale a pena. E quanto mais anos ainda melhor, e quanto mais lá metes melhor. Exato. Mas não podes ignorar o que isso te pode vir a dar. Não é? Nada. É uma coisa completamente impensável. Para mim era impensável investir e hoje em dia não me vejo Pois. De outra maneira. Uma pessoa tem que entrar nesse ritmo. Tem que entrar e depois a gente não deixa de fazer a vida que fazia. Eu posso dizer que tenho a vida muito melhor do que tinha. Muito melhor. Vamos começar a tentar arranjar talvez um extra para investir mais um pouco. Uma Exato. coisa que se calhar não fazias antes. E tudo conta. A única coisa que temos que perder é as desculpas. É mesmo Aquela isso. desculpa Deixa-te disso, muda a mentalidade. começar a investir é hoje. Porque tu Disciplina e mais primeiro. nada. Tu primeiro. Tu sempre. Ok. Então vamos para as perguntas. E a primeira vai ser muito curta a resposta. O Super Quis diz aqui: podia partilhar o nome do amigo que não investiu, que vos levou a investir. Não vamos partilhar, mas ele sabe muito bem quem é. Ele sabe. Mas gostávamos de partilhar, mas não vamos. Depois aqui o nosso amigo Frija, 1983, já fez algumas perguntas antes, excelentes. Está a perguntar sobre a Equinor, que é uma empresa na Noruega. É tipo a Galp portuguesa. Tipo a Galp, sim. Mas, com petróleo. Algum feedback? Olha, é muito simples. Eu não tenho Equinor nem nunca vou ter. Embora seja das melhores empresas que tu tens aqui na Noruega. O problema da Equinor é a Noruega em si, porque a Noruega está investida na Equinor. Como a Noruega tem muita, a política norueguesa de momento tem muita influência da esquerda, afeta a Equinor, porque a Equinor tem perdido muito dinheiro em investimentos tipo em energias renováveis, especialmente energias renováveis. Os wind farms é uma coisa absurda. E coisas solares, saíram agora há dias os relatórios. Exato, é muito mau. E é assim, a Equinor é gerida bem, mas são influenciados pelo governo. Eu não metia lá dinheiro. Tens outras empresas boas aqui na Noruega, tipo a Aker BP, a Vår Energi e outras pequenas que estão dentro da exploração de petróleo ou gás ou coisas assim. No meu portfólio eu tenho 3 dessas, por exemplo. Não tenho Equinor, nunca vou ter. Portanto, o que eu diria é: não gastes tempo neles. Investe outra coisa. Infelizmente, cada vez é mais tudo o que o governo está metido foge. Exato. E pronto, estás sempre a mercê não só... Ok, se a companhia é bem gerida... Do mercado como do governo. Sim. E se a empresa é bem gerida pode até nem interessar, porque eles, coitados, têm que investir em coisas que não querem. Exato. E isso aconteceu há pouco tempo, que eles compraram parte de uma empresa na Dinamarca, que é a Ørsted, que faz aquelas wind farms offshore, que é as ventoinhas. Aquilo foi só queimar dinheiro. Isso foi tudo influenciado, isso é influenciado pelo Estado. Se queres alguma coisa assim interessante, vai ver Vår Energi, que está exposto a petróleo e gás. A Aker BP está exposto a petróleo. Procura para ir primeiro. Próxima pergunta é também do Frija. É uma pergunta mais avançada. Se podiam explicar melhor a diferença entre o yield e o yield on cost e como isso impacta na avaliação. Ora, isto é uma pergunta mais avançada aqui para quem normalmente começa a ver o nosso canal e vai aprender de investimentos, mas pronto. É uma excelente pergunta. E o yield é normalmente igual para todos, né? Tu vês durante o ano o que é que a empresa deu e dá de dividendos, e tu vês qual é o yield. Agora, o yield on cost tem a ver com o que tu investiste, o teu preço de entrada, não é? Mas isso para nós não significa nada, porque sempre vamos reforçando algumas posições e então, ao acumular, isso vai mudar o yield on cost. Obviamente que se vê isso, mas como este portfólio é feito para uma vida, não é? Porque a minha ideia é ir para o caixão e não vender, passar isto para a próxima geração, não é uma coisa muito significativa para mim, e qualquer portfólio de dividendos é normalmente um portfólio para uma vida, e eu não acho assim tão importante, porque estamos a falar de um preço de entrada agora,
e sabes lá tu como é que isto está daqui a 10, 20, 30 anos. Temos o caso do Warren Buffett com a Coca-Cola. Exato. Ele ter reforçado as suas posições e acho que não olha muito para isso. E não vende, e saiu sem vender. Exato. E está lá a carteira dele. Ok, então, olha, por hoje foi tudo. Foi. Espero bem que tenham gostado. Vamos estar à espera de mais perguntas para nós conseguirmos tirar as vossas dúvidas e termos algum conteúdo para... Exato. E malta principiante, especialmente, façam perguntas. Não tenham vergonha. Não há perguntas parvas. São Exatamente. todas boas. Todas as perguntas são boas e as pessoas que estão com aquele receio de começar só têm um conselho: comecem, disciplina. Hoje. Exato. Disciplina, e vão ver que em muito pouco tempo vão começar a ver os resultados e a vossa mente vai mudar. Exato. É só começar. Então, até ao próximo vídeo. Obrigado. Boa tarde.